Boa noite, senhoras e senhores. Vamos nos permitir nessa noite, por ser uma homenagem a uma pessoa excepcional, a sermos mais informais. Então, nós vamos primeiramente compor a mesa e depois passar as homenagens. Depois teremos 2 mini palestras e ao final um coquetel para brindar ali a grande carreira, a grande vida de um grande homem. Bom, Aristóteles dizia que a dignidade não consiste em possuir honrarias, mas em merecê-las. Carlos Roberto Ribas Santiago, como mestre, profissional, mas principalmente como pessoa, é merecedor destas palavras. Sua postura íntegra, com competência e humildade, marcou e marca a trajetória de muitos. A ética, generosidade e amizade são atitudes e qualidades que se demonstram nas ações e que ficam de exemplo e inspiração. E assim é o sempre professor Santiago, como o chamávamos no curso de Direito da Faculdade de Direito Curitiba. Fui sua aluna e posso dizer com segurança que ele foi uma das pessoas mais notáveis em toda a nossa formação. Alguém que nos fez repensar o nosso lugar no mundo e a importância do nosso modo de agir e pensar o direito. E é justamente por isso que nós estamos aqui hoje. O livro Constituição de 1988 e Reforma Trabalhista, Interpretações e Análises, foi elaborado como símbolo de uma perene homenagem ao Dr. Carlos Roberto Ribas Santiago. Agradecemos a grande colaboração das professoras Adriana Campagnoli e Silvana Madaloso, que junto comigo assumiram a coordenação da obra. A participação do desembargador Luiz Eduardo Bunter e dos professores Marco Antônio Delatori e Andréia Duarte Silva na excelente organização. Gratidão aos queridos colegas autores que se dedicaram a elaborar estudos atuais e que refletem um pensamento de vanguarda nos temas trabalhistas. Ao Anthony e toda a equipe do Instituto Memória, que não mediram esforços para que a obra se realizasse a tempo. A querida Roberta, que foi meu braço direito na organização deste evento e que de início deveria ser só uma surpresa para o homenageado, mas ele, com sua sagacidade, descobriu antes do tempo. A equipe do escritório Santiago, Berga e Petri, Sociedade de Advogados, nosso muito obrigado. A OAB na pessoa do Dr. Cássio Teles, que gentilmente cedeu o espaço para a realização desse evento. Agradecemos ainda aos ilustres componentes da mesa e demais convidados. Então, passo, sem demanda, a chamar, primeiramente, a doutora Marlene Terezinha Fuverck Sugimatsu, presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Doutora Cristiane Bortolotto, secretária-geral adjunta da OAB Paraná. Dr. Alberto de Poli, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas. Dr. Edilaine Caetano, vice-presidente da AMATRA. Dr. Arnaldo Miró Rebelo, reitor do Centro Universitário Curitiba. Doutora Renê Araújo Machado, procuradora do Ministério Público do Trabalho. Desembargador Luiz Eduardo Bunter, representando o Instituto Memória. Acho que se atrasou um pouquinho hoje. Dr. José Afonso D'Alegrave Neto, nosso palestrante. E
Roberto Ribas Santiago, nosso homenageado. Passo a palavra à doutora Cristiane Bortolotto, representando a diretoria da OAB, para as suas palavras em homenagem. Boa noite a todos os presentes. É uma imensa satisfação aqui na OAB receber a todos para uma belíssima homenagem, mais do que merecida homenagem. E faço, em nome do professor Carlos Roberto Ribas Santiago, cumprimento a todos nessa noite. É uma satisfação estar aqui. Senhores advogados, advogadas, magistrados, convidados, senhoras e senhores, é com muita honra que eu tenho incumbência de saudá-los essa noite, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção Paraná. Isso porque o nosso grande comandante, Cássio Alessandro Teles, não para de voar. Hoje ele estava aqui, um pouco antes do almoço, já está em Londrina, terminará amanhecendo em Curitiba amanhã. Ele não para exatamente para atender a todos nós, mas deixou o Dr. Santiago grande abraço, dizer que é uma satisfação que vocês tenham escolhido esta casa para realizar o lançamento dessa obra. A advocacia trabalhista, especificamente para mim, é a minha vida. E acho que para muitos de vocês aqui. E por que não para o professor Santiago? Começou na década de 70 e passou por tudo o que podia de lá para cá. Nós tivemos a questão das cooperativas, quando a gente achou pela primeira vez que a advocacia trabalhista ia acabar. Nós passamos recentemente pela reforma, onde a gente ainda não tem certeza se a advocacia trabalhista vai acabar, inclusive irrelevantes dos números. E nós temos no Paraná grandes pessoas nessa área. Não poderia deixar de citar o meu eterno professor, João Regis Fassbender Teixeira. Então, professor de, não só meu, mas de muitos aqui, né, doutor Alberto? E de lá para cá, nós temos o professor Santiago, nós temos o professor Gunter, nós temos tantos outros que deixaram a sua marca. E, mais recentemente, que lá ele está, o mais fudido, o professor Dalegrave, que faz com que a advocacia paranaense tenha um orgulho, porque não há estado da federação que a gente não fale que é do Paraná e eles perguntam: você conhece o professor Dalegrave? Essa é a realidade que nós estamos hoje. E qual o diferencial do professor Santiago? Hoje se fala muito em mediação, no acordo, na conciliação, mas isso o senhor não começou hoje. O senhor, isso é algo velho. Porque ter esse conhecimento que o senhor tem na área de direito sindical, e o direito sindical não são normas, não são só leis, é também coração, é também saber negociar. E isso o senhor é um dos melhores. Tive o prazer de assistir a nossa primeira aula aqui na Reforma Trabalhista com o senhor. O senhor não tem noção de como foi gratificante ouvi-lo falar. E isso que fala do coração. E faz isso do coração de uma forma muito profunda. Porque nesta casa já foi conselheiro, já foi vice-presidente, faz algumas décadas. E além de deixar o seu próprio trabalho aqui dentro, ainda passa para os colegas do escritório. Dr. Berger,
que também já deu sua contribuição e agora está com uma filha, passou bastante a filha, a doutora Roberta, que já vem há alguns anos nessa labuta de membro de comissão para poder continuar com esse grande trabalho que é realizado. Não só na advocacia. Doutora Carmen, muito obrigada por nos ceder. Sem a senhora, ele não seria esse grande homem que é. Porque a estrutura familiar é muito importante. É importante, junto com os filhos Rodrigo, Ricardo, a Roberta, que eu já citei, e os netos. O Alexandre não está aqui, Roberto, mas acredito que é porque ele ficaria correndo de um lado para o outro. Mas o Carlos Eduardo Santiago está. Esse avô que é tão presente na sua vida e que cuida de você de uma maneira ímpar. Esse é o nosso homenageado dessa noite. Uma pessoa que não poderia estar sentada em outro lugar, nessa mesa, que não fosse o lugar principal. Então, em respeito a tudo isso, agradecendo aos organizadores do livro, agradecendo a todos que fizeram um trabalho que já deveria ter sido feito há muito tempo, agradecendo a cada um dos autores dos artigos que integram essa linda obra, que tenho certeza que será eu vou tirar uma semana de férias em julho, mas agora eu já sei o que eu vou ler. Porque a gente fica ansioso para ler, inclusive com essa qualidade dos autores que estão aqui presentes. Então essa é a nossa saudação. Obrigado a todos os presentes por terem vindo aqui para saudar esse grande homem que é o professor Carlos Roberto Ribas Santiago. Muito obrigada. Passo a palavra ao Dr. Arnaldo Miró Rebelo, do Centro Universitário Curitiba. Excelentíssima doutora Cristiane Bortoleto, nossa anfitriã nesta noite, excelentíssima desembargadora presidente do Tribunal do Trabalho do Paraná, nossa professora do Centro Universitário Curitiba, e estimada professora Regina Cancelar, quero em seu nome saudar a todos os professores que trabalharam na coordenação e na organização desta obra em homenagem ao doutor Santiago, excelentíssimos professores que integram com seus trabalhos esta obra, senhores do Instituto Memória que editam o livro, ilustres convidados, advogadas, magistrados que prestigiam esta solenidade. E finalmente quero saudar de maneira muito especial, muito carinhosa, por ser a própria razão de estarmos aqui reunidos nesta noite, nosso ilustre homenageado, Dr. Carlos Roberto Ribas Santiago. Permitam-me dar início citando as palavras do sábio Salomão no livro de Eclesiastes. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Senhoras e senhores, hoje é tempo de prestar uma justa e merecida homenagem a um homem lustre do saber jurídico, culto e humilde, amigo e companheiro de todos os momentos, extraordinário professor de direito, que muitas saudades e boas recordações deixou entre seus pares nos tempos que exerceu o magistério na então Faculdade de Direito de Curitiba. Na qualidade de reitor do Centro Universitário Curitiba, às vésperas de completar seu 70º aniversário de fundação, colho da oportunidade para manifestar singular júbilo pela feliz iniciativa da Colenda Ordem dos Advogados do Brasil e do Instituto Memória em homenagear, dentre seus destacados e brilhantes membros,
o eminente Dr. Carlos Roberto Rivas Santiago, homem de boa cepa, ativo, competente e comprometido com a ética, profícuo nas lides do direito, conceituado no exercício da advocacia, no segmento do direito do trabalho, pronto em sua conduta profissional e inequivocamente sempre respeitado. Honra-me poder testemunhar publicamente nesta sessão, conquanto professor de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de Curitiba, que o professor Carlos Roberto Rivas Santiago muito se destacou por ter inculcado em seus alunos, além das teorias, doutrinas e práticas, o compartilhamento das suas experiências pessoais como profissional competente e atuante, e mais, por ter contribuído para a solidez dos alicerces inicialmente fincados pelo nosso visionário fundador, professor Milton Viana, outrora também atuante na mesma área sua, professor, do direito do trabalho. É gratificante ouvir de outros professores que atuaram na mesma época sua, sobre sua postura firme como professor, cuja autoridade emergia de seu profundo saber jurídico na área de sua especialidade. É vox populi, e principalmente entre aqueles que foram seus alunos, hoje pródigos advogados, em múltiplos elogios pelas marcas profundas de seu caráter, que neles lhes foram impressas e que até hoje lhes dão norte no exercício profissional. Por conhecer o homenageado e saber de seu excelente desempenho profissional, assim como pelo respeito que tem por aqueles que buscam o seu auxílio e intercessão diante dos que ditam a justiça, tenho para mim que o exercício da advocacia para o Dr. Santiago, em suas multiformas de atuação, muito se compara aos dos sacerdotes nos tempos do Velho Testamento, ou seja, a de interceder pelo oprimido diante do justo juiz, o Jaré. Na missão do advogado também se desenvolve uma espécie de sacerdócio, pois é ele, o advogado, que intercede pelo que se sente prejudicado em seus direitos diante do imparcial juiz, rogando para que lhe seja feita a justiça. Dentre diversas outras qualidades, é esta característica que me molda como pessoa e profissional. Assim eu vejo o Santiago. Nosso país, o Brasil, vive hoje um período de grandes transformações que buscam moldar os anseios de construção de um país mais justo e mais econômico. E são precisamente os operadores do direito os mais importantes agentes destas mudanças. São os magistrados, advogados, procuradores, os protagonistas das medidas e das ações que buscam estabelecer padrões de lisura e de honestidade, de espírito público e correção na gestão do Estado, que permitam a construção de uma sociedade mais desenvolvida, equilibrada, moderna e justa. É preciso fortalecer aqueles que combatem o bom combate, fazendo prosperar a ética, os bons costumes, o respeito e a honradez, propugnando pela vitória da justiça sobre a injustiça, do bem contra o mal, das virtudes contra as mazelas, do trabalho contra a ociosidade, da ordem e do progresso contra a horda. Isto é tarefa precípua de quem opera nas várias áreas do direito. É por isso que hoje colocamos no pódio, dentre tantos outros lustres do saber jurídico, um verdadeiro soldado da justiça, incansável ao longo de muitos anos, na luta sempre com denodo para vencer as hostilidades e as injustiças que campeiam nossa sociedade. Dr. Carlos Roberto Rivas Santiago é um dos exemplos de dedicação a ser seguido por aqueles que iniciam o bom combate. Não sou formado em direito, por isso me sinto à vontade para enaltecer aqueles que exercem esta nobilíssima profissão, da qual todos, indistintamente, a ela têm recorrido. Pois esses tais são os que exercem e dignificam o direito sem nenhum comprometimento com os desmandos ou a morbidez ideológica. Sim,
eles os verdadeiros construtores de um Brasil e que lutam para devolvermos um país com uma sociedade, como já disse, mais justa e mais equânime. Meu caro Dr. Santiago, acredito na ciência do direito por ser ele justo, lógico e verdadeiro. Acredito nos homens de bem que o tornam inaplicável justiça. Por isso, o Centro Universitário Curitiba se soma aos demais ilustres membros da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, para prestar a Vossa Excelência esta justa e merecida homenagem, sincera e sem nenhum compromisso, a não ser pelos seus próprios méritos e por ser reconhecidamente merecedor. Receba, por meu intermédio, as homenagens e reverência que lhes prestam os demais professores do curso de Direito do Unicuritiba, com desejos de contínuo e profícuo sucesso no exercício do direito. Parabéns. Passamos a palavra à doutora Renê Araújo Machado, procuradora do Ministério Público do Trabalho. Saúdo a mesa, em nome do nosso homenageado, Dr. Carlos Roberto Riba Santiago. Senhoras e senhores, é com imenso júbilo que represento nesse evento em homenagem ao Dr. Carlos Roberto Riba Santiago, Ministério Público do Trabalho, instituição a qual com muito orgulho pertenço, pois falarei em nome dos meus pares, mas também darei meu depoimento e prestarei a minha homenagem pessoal. Pois é, dizem por aí que a primeira paixão do estudante de direito é o direito penal. Não fugir à regra, mas no meu caso foi fogo de palha, um amor de praia que não subiu a serra como costumamos dizer. Em meados dos anos 80, quando já adentrava o 4º ano da saudosa Faculdade de Direito de Curitiba, digo saudosa porque ainda se situava no calçadão de Pitiguavê da Alencar Guimarães, o professor Carlos Roberto de Santiago teve como missão nos apresentar os primeiros fundamentos de terreno do direito, que tem o difícil escopo de igualar os desiguais na exata medida de sua desigualdade. Ou seja, trazer a equidade e a isonomia na difícil equação capital versus trabalho. O professor Carlos Roberto Riba Santiago não só nos ensinou, mas também nos inspirou. Daquela época, de lá saíram membros do Ministério Público do Trabalho, da Magistratura do Trabalho, auditores fiscais do Ministério do Trabalho, como também valorosos advogados que militam até hoje na Justiça do Trabalho. O professor Carlos Roberto Riba Santiago pode não ter percebido, mas foi naquelas suas aulas que eu decidi o que eu queria fazer pelo resto de minha vida. Naquele mesmo ano fiz concurso para o TRT e no 5º ano da faculdade eu já estava lá trabalhando, onde permaneci por quase 8 anos, saindo de lá somente para ingressar no Ministério Público do Trabalho. Na minha carreira profissional, tive a oportunidade de encontrar o professor Carlos Roberto Riba Santiago muitas e muitas vezes. Entrar numa sala de audiência no Ministério Público do Trabalho ou na Justiça do Trabalho e saber que o seu oponente estava representado pelo Dr. Carlos Roberto Riba Santiago é a certeza de que a lide vai terminar bem e vai correr na maior ordem e tranquilidade, com o resultado sempre o mais justo possível. Advogado combativo na defesa dos interesses de seus clientes, Dr. Carlos Roberto Riba Santiago nunca perdeu o olhar para o lado mais fraco, ou seja, o lado dos trabalhadores, principalmente no que toca à saúde e segurança do trabalho. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, ao promover o lançamento deste livro em homenagem ao Dr. Carlos Roberto Riba Santiago, certamente reverencia um profissional que vem a brilhantar muito seus quadros, pois tanto na advocacia como no magistério é unanimidade no sentido de sinônimo de seriedade e competência.
Muito obrigada por tudo, doutor Santiago. Passamos a palavra ao Dr. Alberto de Poli, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas. Representante dos advogados nesta casa, em especial um homenageado da noite, irmão, meu querido amigo Santiago, Dr. Carlos Roberto Ribas Santiago. Me coube a felicidade de participar dessa homenagem como presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná, associação fundada pelo Dr. Santiago e presidida entre 1976 e 78. Eu não escrevi discurso em sua homenagem, Dr. Santiago, porque acredito que a maneira mais fácil e direta de homenageá-lo seja falando a todos quem você é. E tomo a liberdade de tratá-lo dessa forma íntima e amiga de você e Santiago, justamente por ser a forma que você trata a todos, de maneira íntima, de maneira amiga, de maneira carinhosa. O Dr. Santiago é um advogado respeitado, um advogado admirado, um advogado experiente e profissional de sucesso. É exemplo para todos nós, para todos os advogados, exemplo de dedicação, um advogado que fez sua carreira de forma brilhante e é lembrado por todos como um advogado correto, um advogado limpo, que sempre atuou de forma ética, sempre tratou seu adversário de forma respeitosa e por isso é querido por todos nós. Receba, meu caríssimo Santiago, um abraço fraterno e carinhoso que dou em nome de todos os associados da Associação dos Advogados Trabalhistas e todos os advogados trabalhistas do Paraná, que têm ainda disposição para continuar trabalhando conosco, lidando conosco e atuando por muitos e muitos anos, servindo de exemplo e servindo de exemplo de profissional, de exemplo de pai e exemplo de amigo. Obrigado por tudo. Passamos a palavra à doutora Edilane Caetano, vice-presidente da Matra. Boa noite a todos. Em nome do nosso homenageado, Dr. Carlos Roberto Ribas Santiago, cumprimento a todos aqui presentes. Agradeço o convite à nossa associação e falo que, em especial, é uma grande alegria e uma grande honra estar hoje representando os magistrados do trabalho nessa linda e merecida homenagem ao senhor Dr. Santiago, nosso Dr. Santiago. O senhor é um profissional de qualidade ímpar, generoso, um professor e ser humano excepcional, respeitado por todos e com certeza uma unanimidade entre todos nós que atuamos na Justiça do Trabalho. Tenho orgulho de dizer que convivi com o senhor já há muito tempo, desde antes de adentrar na magistratura do trabalho, não apenas com o senhor, mas com a sua querida Carmen, seus familiares, e isso muito me orgulha. O senhor trouxe para mim muitos ensinamentos e lembranças que tenho e levo muito carinho no meu coração. O senhor hoje e sempre é merecedor de todas as homenagens que receber. Eu olho para o senhor e a palavra que vem na minha cabeça, no meu coração, é gentileza. O senhor é uma das pessoas mais especiais e o advogado, um dos advogados mais gentis que eu já conheci e trabalhei. Eu parabenizo o senhor em nome da Associação dos Magistrados do Trabalho do Paraná, a Matra 9,
Agradeço muito o convite por estar hoje aqui. Agradeço ao senhor o convívio, os ensinamentos e desejo tudo de melhor para o senhor e para toda a sua família. Muito obrigada. Passamos a palavra à doutora Marlene Terezinha Sugimatsu, presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Dirijo meus cumprimentos especiais ao homenageado Dr. Carlos Roberto Ribas Santiago, doutora Cristiane Bortolotto, em sua pessoa cumprimento os demais integrantes desta mesa de honra, senhores advogados, magistrados, acadêmicos, familiares, amigos, todos os presentes, tenham todos uma boa noite. Quero, em primeiro lugar, agradecer profundamente a organização deste evento pela oportunidade da palavra. A oportunidade que me foi dada é principalmente a oportunidade de estar aqui perto e homenagear o professor e advogado Dr. Carlos Roberto Ribas Santiago, que se destacou por sua trajetória acadêmica, sua trajetória profissional na advocacia e que muito honra tanto a advocacia como as instituições de ensino por onde semeou os seus conhecimentos jurídicos e as suas experiências de vida pessoal e profissional. Como sua aluna, ex-aluna, nos bancos da então Faculdade de Direito de Curitiba, tive o privilégio de compartilhar horas de aula e horas de conhecimento sobre direito do trabalho. Pelos seus ensinamentos, por sua cultura jurídica, que, aliás, me abriram as portas para a carreira que hoje integro, a carreira da magistratura do trabalho. Sabemos que a advocacia e o magistério são atividades árduas, muito árduas, mas que nunca retiraram o seu ânimo, nunca retiraram sua dedicação, a sua confiança nas causas que abraçou e o seu desempenho acadêmico, sustentado por um didatismo ímpar e apreciado por todos os que receberam os seus conhecimentos. Professor Santiago, como sempre o chamamos na faculdade, como sua ex-aluna, gratidão é o mínimo que posso lhe oferecer nesse momento. Muitas vezes recorri à sua metáfora da raposa dentro do galinheiro, quando deveria solucionar causas sob a perspectiva da desigualdade das partes no contrato individual de trabalho. Como membro de carreira jurídica, hoje representando a instituição Tribunal Regional do Trabalho, transmito aqui a minha admiração pessoal e a admiração de todos os magistrados, reiterando aqui a fala que já foi pronunciada pela nossa Associação dos Advogados, dos Magistrados Trabalhistas. E essa admiração decorre da sua postura na advocacia, da sua postura na vida, da sua ética, da forma como as suas ações sempre foram conduzidas. Sinta-se homenageado, sim, por todos os integrantes do Poder Judiciário Trabalhista nesta noite em que se lança a obra, substancial obra, pelo que já pudemos perceber, a substancial obra Constituição de 1988 e a Reforma Trabalhista. Todos sabemos que no dia 5 de outubro do ano passado foram comemorados 30 anos da promulgação da Constituição Federal de 88. O ano de 1988, aliás, invocava o sonho de uma nova Constituição, até para romper com as regras até ali estabelecidas.
Convocada a Assembleia Constituinte, dela nasceu a nova Constituição como uma resposta às reivindicações da sociedade por mudanças estruturais no país após o período de mais de 20 anos de governos militares caracterizados pelo regime de ditadura. Foram em torno de 61.020 emendas parlamentares, além de 122 emendas de caráter popular, algumas com mais de 1 milhão de assinaturas. Os constituintes partiram do zero para formular um modelo próprio de resgate dos direitos do cidadão. Daí resultou a definição dada pelo próprio Ulisses Guimarães ao texto elaborado e aprovado, a Constituição Cidadã. Promulgada na tarde do dia 5 de outubro de 88, sob a condução do então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães, com as seguintes palavras históricas: declaro promulgado o documento da liberdade, da democracia e da justiça social no Brasil. Assim foi promulgada a Constituição Federal de 88. E nesses 30 anos de vigência da Constituição Federal, ela já foi enaltecida por muitos constitucionalistas, catedráticos, juristas, políticos, formadores de opinião, por seu viés humanista, personalista e democrático. Mas foi também criticada, e nós sabemos bem disso, por importantes nomes do cenário nacional e político, jurídico e acadêmico, por ser muito ampla, por ser muito detalhista, muito minuciosa, pois ela teria feito caber no seu texto inúmeros temas que poderiam, segundo essa linha, ser tratados no ordenamento infraconstitucional. A Constituição que vemos hoje, 30 anos depois, não é exatamente a mesma Constituição promulgada pela histórica Assembleia Constituinte de outubro de 88. Mais de 100 emendas já lhe imprimiram característica e identidade diversas da Constituição originária, o que demonstra a estabilidade política e jurídica característica de nossa sociedade. Mas é essa a Constituição que possuímos e que rege a vida da nossa gente e que constitui hoje a base, o núcleo rígido do direito do trabalho. A presença desse texto durante os seus 30 anos de vigência na vida acadêmica, na advocacia, na jurisprudência dos tribunais do trabalho, na atuação dos juízes e do Ministério Público, nas palavras da doutrina e nas preocupações dos que estudam e vivenciam o direito do trabalho, vem retratada hoje nesta obra maravilhosa lançada em homenagem à sua pessoa. A Constituição de 88 mudou substancialmente o direito e a justiça do trabalho, mudou o seu modo de ser e o seu modo de atuar. Ela foi o ápice do movimento de constitucionalização de direitos e das relações sociais em nosso país, movimento que já vinha ocorrendo pelo mundo desde o início do século XX. Ao absorver direitos relacionados com a proteção ao trabalho e os direitos decorrentes do trabalho, ela ampliou o rol de proteção e implementou um fenômeno muito significativo, que foi exatamente esse deslocamento dos direitos dos trabalhadores do título da ordem econômica e social para o título dos direitos e das garantias fundamentais, individuais e coletivas. A Constituição Federal, os direitos dos trabalhadores foram não apenas ampliados, mas passaram à categoria de direitos fundamentais. Esse foi o momento em que o direito do trabalho afirmou-se como um direito de gênese constitucional e os direitos dos trabalhadores como direitos fundamentais. A linha de pensamento que se construiu a partir de então propiciou ao direito do trabalho, por seu conteúdo finalístico, atender razoavelmente bem o anseio social de proteção, aliado, é claro, a toda a estrutura judiciária composta, então, pela Justiça do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho. A Constituição de 88
contemplou mecanismos capazes de permitir um mínimo de vida digna em sociedade, especialmente aos que vivem do trabalho. E os seus efeitos se irradiaram por essas quase 3 décadas, sustentando um sistema de proteção refletido em leis ordinárias de cunho social e na estrutura do Poder Judiciário que foi criada e fortalecida para esse fim, a Justiça do Trabalho. E a sua vivência na advocacia, a sua vivência no magistério, passou por todo esse crescimento, passou por todo esse amadurecimento, e a sua história de advocacia é também a história do crescimento e do amadurecimento constitucional no Brasil. Naturalmente, a vida real demonstra que muitos direitos são descumpridos no dia a dia e que há inúmeras violações a direitos, violações que não paralisaram com essa evolução normativa que tivemos e com a atuação da Justiça. E em momentos de crise econômica como o atual, intensificam-se naturalmente a precariedade e a informalidade, que na real mesmo significam transitar com a insegurança e transitar com a ausência de direitos. Nossa sociedade produz ano a ano desigualdades de todas as formas, desigualdades sociais, culturais, econômicas, políticas, de raça, de gênero. Portanto, não espantam medidas político-legislativas que tendem a modificar, que tendem a reduzir ou restringir até direitos históricos. E sabemos nós, e certamente é objeto também de análise nesta obra em sua homenagem, que a Lei 13.467 de 2017, a famosa Lei da Reforma Trabalhista, parece ser um exemplo dessa tendência por seu conteúdo, por sua intenção e por seus resultados. Sabe-se que esta lei promoveu a mais ampla e a mais profunda modificação na CLT desde a sua criação e que essas mudanças afetaram profundamente a estrutura do direito material e processual do trabalho. E em grande medida essas mudanças vieram para suprimir direitos, para dificultar a obtenção de direitos e, o pior, para dificultar o acesso das pessoas à justiça. Questiona-se, então, neste momento, se a justiça do trabalho, o direito do trabalho, a advocacia do trabalho será a mesma daqui para frente. Sabe-se que a situação atual não é nem natural e nem eterna. Nós a construímos. Nós somos hoje o que fizemos ontem, seremos amanhã o que fizermos hoje. E como será o direito do trabalho pós-reforma? Que conformação terá a Justiça do Trabalho se prosseguir a impressionante redução de demandas, tanto em número como em conteúdo, e as demais mudanças, especialmente processuais? Será mantido o sistema de proteção ao vulnerável? Lembraremos nós da Raposa no Galinheiro, doutor Santiago? Tá? Pensar o trabalho e o futuro do direito e da justiça do trabalho está na pauta de hoje. Temos que nos preocupar com eles e como legado que deixaremos às gerações futuras em termos de direitos, em termos de garantia e em termos de proteção. Dados do IBGE, aqui do ano, no finalzinho de 2017 para 2018, fechou com 34,31 milhões de pessoas trabalhando por conta própria ou sem carteira assinada, contra 33.321 milhões ocupados em vagas formais. Em 2016, cerca de 34 milhões trabalhavam sob o regime da CLT, contra 32,6 milhões ocupados em vagas sem carteira assinada ou como trabalhador autônomo. O trabalho sem carteira assinada e por conta própria superou pela primeira vez, nesse período, o emprego formal, e esta realidade só tende a ganhar uma dimensão maior. O ano de 2017, por exemplo, registrou oficialmente queda do desemprego, mas foi puxada pelo crescimento do trabalho informal e não porque surgiram novos empregos ou garantia de direitos mínimos. O Brasil, aliás, registra
o menor número de pessoas empregadas com carteira assinada desde o ano de 2012. Adotando o conceito de Zygmunt Bauman, pode-se afirmar, quanto à reforma, que chegamos a um direito do trabalho líquido. O trabalho intermitente, todos eles vindos como novidade na lei da reforma trabalhista. O trabalho intermitente, o trabalho autônomo exclusivo e contínuo, a quitação geral anual das obrigações trabalhistas, o teletrabalhador sem limite de jornada de trabalho, que poderá dividir com o empregador os custos do seu negócio, sem vantagens salariais, a possibilidade de se dosar de antemão o custo do dano moral, enfim, todas as inovações que vieram com a lei da reforma trabalhista. Chegamos ao direito da banalização da saúde e da segurança no trabalho, novo artigo 60 da lei da reforma, e que isenta controle do antigo Ministério do Trabalho para atividades insalubres no regime 12/36, o parcelamento de férias e de intervalos, regras sobre duração de trabalho e intervalo que a nova lei sequer considera como sendo normas decorrentes de saúde, higiene e segurança que podem, inclusive, ser negociadas. Vemos a relativização do conceito de hipossuficiente e a inversão na lógica da proteção ao vulnerável. Vemos o abandono da proteção em situações especiais, como era até recentemente o caso da gestante, que felizmente ganhou conserto no Supremo Tribunal Federal. Enfim, essa realidade vinda com a lei da reforma trabalhista e que em grande medida ofende a Constituição Federal, essa realidade foi o mote da obra em sua homenagem, considerando toda a sua trajetória de vida, de vivência, de desenvolvimento, de direito constitucional e de direito do trabalho. Este direito do trabalho que surgiu lá na Revolução Industrial, que evoluiu, que se expandiu, que se fortaleceu com o constitucionalismo moderno, com a criação da Organização Internacional do Trabalho, com os tratados internacionais de direitos humanos e sociais e com o refinamento doutrinário de países que têm legislação laboral como o Brasil, parece ameaçado. Tudo isso parece ameaçado. E a ameaça está na estrutura básica pelo conteúdo da reforma. O abalo está no sistema de proteção, está na presunção de hipossuficiência, está no rito, está no andamento do processo, no acesso das pessoas à justiça. Dependendo dos rumos que a doutrina e que a jurisprudência deem à reforma daqui para frente, o direito e a justiça do trabalho poderão perder a sua conformação e a sua própria identidade. Então, como ficará a eficácia dos direitos fundamentais previstos nessa nossa querida Constituição até agora? Como ficará a justiça do trabalho? Ela será a mesma daqui para frente? Claro, não se tem ainda uma efetiva prospecção, uma efetiva conformação, mas já se pode prever que ela, com certeza, não será a mesma. Então é preciso, talvez, pensar um direito do trabalho que responda às transformações sociais e que, com certeza, esta obra hoje lançada há de trazer muitas luzes sobre todas essas angústias. É preciso um novo olhar para o direito e para a justiça do trabalho. Com certeza, o seu olhar, a sua astúcia até agora trazida será um grande contributo para esta reconstrução do direito do trabalho. Tanto o direito do trabalho como a justiça do trabalho surgiram da consciência política dos trabalhadores, de representantes políticos e proprietários dos meios de produção e se fortaleceram no último século à luz da doutrina dos direitos humanos e devem se aproximar o máximo e o mais rápido possível desta realidade. E podemos, tenho a certeza, podemos continuar contando com a sua presença histórica até nesse período de comprometimento com a justiça e de comprometimento com este direito do trabalho que o senhor, como professor, nos ensinou
a gostar, nos ensinou a amar, e temos a certeza de que hoje nós podemos passar para os nossos alunos exatamente o comprometimento que aprendemos e vindo de sua parte, vindo de sua pessoa. Parabéns, parabéns mesmo, parabéns à organização do evento, ao AB por ter recepcionado este momento de homenagem, e parabéns à Unicuritiba também, né, por ter mantido esse professor, que foi professor de todos nós, né, dessa maneira, com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanto didatismo, e um professor do qual nós sempre sentimos falta, do qual nós nos orgulhamos de ter sido alunos. Muito obrigada, professor. Ao lado de um grande homem, sempre há uma grande mulher. Então, eu solicito à doutora Cristiane Bortolotto que entregue essas flores à senhora Carmen Lúcia Abajo Santiago, esposa do professor Santiago. Ao Dr. José Afonso Dalegrave Neto, que nos brindará com algumas palavras. Caros colegas, boa noite. É uma satisfação imensa estar aqui compartilhando esse momento. Eu não vou dizer assim que são tantas emoções, senão vou lembrar uma música, mas eu diria para vocês que Carlos Roberto Ribas Santiago, sempre quando fala esse nome, me remete a uma alegria muito grande. Quando eu comecei na advocacia, o Santiago já era o cara. E hoje, passados alguns anos, aí uns 30 anos, eu percebo, e todos nós percebemos, que ele continua sendo o cara. Eu me lembro 2 episódios assim que me destacaram e que envolvem o professor Santiago. O primeiro deles é quando eu estava no 3º ano da faculdade, 2º ou 3º ano da faculdade, com 19 anos aproximadamente. Eu fiquei com uma hepatite e fiquei com 90 dias de cama. E eu falei, eu vou perder o ano letivo, não é possível. E eis que naquele prédio onde eu morava, também morava um médico militar que me cuidou. Me cuidou, e depois de muita insistência, me lembro que fazia nos exames, era transaminase e bilirrubina. Eu fiz umas 20 vezes o exame de transaminase e nunca sarava, até que eu conheci Dr. Jefferson Santiago, que é, coincidentemente, o pai do Dr. Santiago. E lá eu fiquei muito amigo do teu pai, sabe disso, e ele disse para mim, Neto, você vai ter aula com o Bebeto. O Bebeto é um craque de futebol. Eu falei assim, e de aula? Não, dizem que ele é muito bom também. Mais tarde eu vim a ter aula com o professor Santiago, percebi o talento, a didática, gerei trabalho 1, princípios, fontes. E aí o segundo episódio, eu recém-formado com 22 anos, nós ao término de uma negociação coletiva, não sei se o professor Santiago lembra disso, envolvendo o Hospital Cajuru, e eu estava ali do lado do Sindicato dos Técnicos em Radiologia, um conflito coletivo, não muito, eu diria pequeno, perto do que o professor Santiago já viu tanto, né, de negociação. Mas eu me lembro que ao final dessa negociação, desse acordo coletivo, o professor Santiago diz, vamos comer uma pizza, vamos jantar.
E eu nervoso, ele tinha sido meu professor, eu recém-formado, 22 anos, e eu falei, fala ou não fala, fala ou não fala. Eu falei, eu vou falar, já estou com homem aqui mesmo. Falei, professor Santiago, eu queria lhe falar uma coisa, o meu maior sonho é dar aula na Faculdade de Direito de Curitiba. Ele falou, sério? Então vamos fazer o seguinte, eu vou viajar a semana que vem, e você prepara uma aula aí de prescrição trabalhista, você vai me substituir. E ali que eu comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula aos 22 anos, recém-formado. Eu lembro quando eu entrava na sala de aula, as pessoas falavam, o que esse cara veio fazer aqui, né? E graças ao professor Carlos Roberto Ribas Santiago, que eu tenho uma admiração e que por essas coisas eu percebo o quanto ele é especial na minha vida, e você sabe disso. Todas as minhas homenagens, e aqui eu fiquei buscando uma palavra para definir o professor Santiago, e eu acho que a palavra é generosidade. Eu também não vou esquecer quando um dia nós saímos da faculdade, ele pegando o carro no estacionamento, ele deu um equivalente hoje uns R$50 de gorjeta pro manobrista. Eu falei, poxa, um dia ainda vou dar 50 de gorjeta. Eu ali novinho, né? E ele é um homem generoso. Mas, generosidade à parte, a professora Regina me convidou para trazer umas palavras aqui. E aí ela falou assim, ela é o professor Guto. Alegrave, fala alguma coisa assim sobre o direito do trabalho, sobre a reforma, um pouquinho sobre a Constituição, professor Guto, e um pouquinho sobre a vida. É só isso. E você tem ali uns 25 minutos para falar sobre isso, e um pouquinho sobre o livro. Então eu preparei uma coisa rápida, porque eu sei que hoje é um dia de homenagem, e nós não podemos também perder esse foco. Cara Cristiane Bortolotto, no seu nome eu faço aqui homenagem a todos dessa mesa e dessa casa e dos presentes. Vivemos um tempo de crise e a doutora Marlene bem já delimitou isso, uma crise econômica, uma crise política, uma crise do direito e da advocacia. Às vezes a gente fala assim, a advocacia ela deu uma enxugada, mas não é só a advocacia trabalhista. Eu acho que a advocacia como um todo ela está se ressignificando. Em todas as áreas nós estamos com novas perspectivas. O advogado hoje ele tem muitos desafios. Só que a história nos conta que após as crises vêm os grandes avanços. Vejam que o direito do trabalho ele surge no Tratado de Versalhes, após a Primeira Guerra Mundial. Ali foi o berço do direito do trabalho. Naquele momento ali, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, nós tivemos o Tratado de Filadélfia. Se nós formos perceber, sempre depois de um grande infortúnio, depois de um grande incêndio, depois de uma grande tempestade, sempre vem algo de novo. A humanidade caminha desta forma. Há um mês atrás, um sociólogo italiano, Domenico De Masi, que eu admiro muito, os seus 80 anos de idade, veio até aqui no Teatro Positivo, fui assisti-lo e fiquei encantado. E esse sociólogo disse, dentre outras coisas, minha cara amiga Renê, ele disse que a sociedade de hoje ela deixou de ser edípica e está se tornando mais narcísica. Remetendo-se à mitologia grega, Édipo é aquele sujeito que ao ver o reflexo do seu próprio rosto no rio, ele se apaixona, Narciso, se apaixona por ele mesmo. Então a pessoa narcisista é aquela apaixonada por ela mesma. E Édipo é uma outra figura da mitologia grega que tem uma consideração grandiosa pela figura do pai, mas sobretudo pela figura da mãe. E aí, Domenico De Masi diz que nós estamos ficando menos edípicos, ou seja, ouvindo menos os pais e estamos sendo mais individualistas. Antigamente, quando você ia fazer um vestibular, você perguntava para o pai, o que eu faço? Faço um concurso público? Você ouvia o pai dizer, leva o casaquinho, a mãe dizer, leva o guarda-chuva. Hoje as pessoas estão mais narcísicas. Nós vivemos hoje uma sociedade de excessos. Existe excesso, há quem diga, Gilles Lipovetsky, que é uma sociedade hipermoderna, mas há excesso de tédio também, esse é um paradoxo, porque ficamos ao mesmo tempo
tão conectados nesse mundo digital, mas ao mesmo tempo nunca tivemos tanto tédio. E aí nós remetemos ao que o Freud diz, que a vida nunca vai ter uma plenitude. A vida sempre vai ser uma variação, uma espécie de pêndulo entre as pulsões de morte e as pulsões de vida. E assim é que a última obra do Zygmunt Bauman foi justamente o retorno do pêndulo. Ele escreveu com um psicanalista argentino e ele diz que o conflito da condição humana é justamente esse pêndulo entre a liberdade e a segurança. Assim é que o solteiro quer casar. Dentro da sua liberdade ele diz: eu quero ter a zona de conforto do homem casado, passar o Natal, o cônjuge com a minha família. E o casado quer voltar a ser solteiro. E vivemos nesse dilema da segurança e da liberdade. O advogado, cansado com a advocacia aleatória e os caixas às vezes não muito rentáveis, diz: preciso fazer um concurso jurídico, eu preciso ter a segurança blindada e sólida do concurso jurídico. O juiz, ao assinar uma GR de R$1 milhão, diz: por que não a advocacia? Talvez fosse um pouco mais apaixonante. E assim vive a humanidade neste pêndulo permanente. O filósofo que construiu a tendência existencialista se chama Søren Kierkegaard. Kierkegaard é um dinamarquês e ele, dentre as suas obras, isso no século XIX, ele escreveu o conceito da angústia. E ele diz que a angústia é a vertigem da liberdade. A vertigem é quando você está num lugar alto, no cume de uma montanha ou no 20º andar, e você olha para baixo e você vê assustadoramente o fundo. Essa vertigem, esse medo. E ele diz assim: é a angústia humana. A angústia de você estar numa zona de conforto, numa área segura e perceber: eu posso ir além. A liberdade me convida a ir além. Eu posso mais, eu quero mais. E aí você tem essa vertigem. E essa é a angústia do homem, de sempre querer mais e sempre querer conquistar mais. A economia mudou e volto a falar do pêndulo. Nós tivemos ali John Locke construindo o conceito de propriedade privada, Adam Smith. Lá pelas tantas, quando veio o crash da Bolsa de Nova York em 1929, aquele capitalismo liberal clássico se viu oprimido. E aí surge então John Maynard Keynes. E a teoria de Keynes fala justamente do capitalismo mais social, de uma intervenção do Estado na economia, na previdência privada, na educação, renda mínima, pleno emprego. Vejam novamente o pêndulo. Um Estado que se abstém, um Estado que intervém. Aí tivemos o plano New Deal de Roosevelt, tivemos os 30 anos gloriosos da Europa, até que veio a crise do petróleo em 1973. Volta o pêndulo dos neoliberais agora, dizendo: aproveitando o endividamento, praticamente de quase todas as nações da Europa, América Latina, e aí volta Milton Friedman, que inspirou o nosso ministro Paulo Guedes, é dessa escola de Chicago, essa escola da economia, e vem mais uma vez com as ideias neoliberais de um Estado mais enxuto. O Brasil vem com o Fernando Collor de Mello em 1989, endividado, e diz: vocês querem dinheiro? O FMI pergunta. Então vocês vão ter que seguir a cartilha do consenso de Washington. E nessa cartilha dizia flexibilização do direito do trabalho. Reparem que na década do New Deal, o direito do trabalho inchou, o direito do trabalho foi próspero. Tivemos o Fordismo nos anos de 1950. Quando surgem os neoliberais, os primeiros governos foi de Margaret Thatcher em 1979, Ronald Reagan em 1980, Helmut Kohl em 1982. O mundo volta para outro pêndulo, o neoliberalismo. E hoje estamos no neoliberalismo. Perceba então que a nossa vida, a nossa caminhada é um pêndulo.
seja nos nossos hábitos de liberdade e segurança, seja nos movimentos do Estado, sendo intervencionista ou se abstendo. Com a queda do Muro de Berlim, praticamente acaba a Guerra Fria, não existe mais o conflito entre capitalismo e comunismo, o comunismo foi derrotado e hoje nós vivemos um capitalismo. Já antecipo a vocês que pese todas as críticas que eu faço ao capitalismo, ainda acho melhor do que o comunismo. E defendo um capitalismo desenvolvimentista, um capitalismo social, a exemplo do que tem o Canadá, a exemplo do que tem os países nórdicos, Dinamarca, Noruega, ao exemplo do que tem a França. Esse é o capitalismo mais social, mais inspirado no Keynes. Mudou a economia, mudou a política, o trabalho, mudou o direito do trabalho. Hoje nós temos novas demandas. Hoje não se pede mais RSR sobre comissões ou diferenças de horas extras nos cartões pontos. O trabalhador está distante. O trabalhador está trabalhando em casa. Hoje a discussão é dos controles de fiscalização. E aí eu trago a imagem lá no alto de dois grandes filósofos, Michel Foucault, que fala de uma sociedade disciplinar, fala de um controle panóptico, que é equivalente a essa torre penitenciária, onde um enxerga vários, que é o mesmo controle que o professor faz quando sobe no tablado e o professor enxerga todos, e nós chamamos esse controle de panóptico. Aí a sociedade evolui, e um outro filósofo, Gilles Deleuze, já dizia que a sociedade, a partir da revolução digital, da internet, das câmeras, dos rastreadores, do GPS, dos nossos históricos que diz onde que você teve no Uber, o que você comprou, o que você digitou no Google. Nós estamos permanentemente fiscalizados e vigiados. E esse controle que era antes chamado de panóptico, hoje é chamado de controle sinóptico. Muitos fiscalizando uma pessoa. Nós estamos sendo fiscalizados agora. A tua esposa sabe onde você está, o teu marido sabe onde você está, não adianta disfarçar. E isso não é coisa de capitalista, porque a China comunista é uma das que mais investe em fiscalização ideológica, fiscalização das pessoas pelo rosto. Então vejam que vão surgindo novas demandas. E essas demandas reverberam no direito do trabalho. E o direito do trabalho tem que dar conta disso. Veja essa decisão de uma semana atrás, Guilherme Caputo Basto, ST. A submissão do uso de banheiros à autorização prévia fere o princípio da dignidade, ato ilícito, dano moral. Você não pode controlar o trabalhador a ir no banheiro. Decisão de uma semana atrás. O trabalhador tem um controle, principalmente o pessoal que trabalha em call center. Não pode ir muito no banheiro, só pode ir, mas eu não preciso ir agora. Não, agora não é a hora. Mas há, por outro lado, o abuso também. O cara vai no banheiro e fica meia hora lá no WhatsApp. Novas demandas que perpassam a nossa advocacia trabalhista. Qual é o futuro do direito do trabalho? Um dos maiores juristas desse tempo se chama Alan Suppier, professor de direito do trabalho no Colégio de França. Ele diz que o futuro da lei trabalhista pode ser transformista, e repare de novo o pêndulo. Transformista, quando eu submeto o RH, o departamento pessoal, a exigências desse mercado total, e aí o trabalhador vira um número, vira um passivo, ele vira um código de barra, ele não é mais gente, ele é um número numa planilha Excel. Ou eu posso ter uma visão reformista, inserindo a justiça social nesse debate, e não mais o mercado como uma ideia única de sobrevivência. E eu trago um exemplo: os motoristas do Uber. A gente sabe que hoje você pode controlar todo mundo. Como eu disse, fiscalização, câmeras, rastreadores, GPS, históricos.
Aí vem a reforma e diz no artigo 62, inciso 3, que todo teletrabalhador não tem direito às horas extras, meu amigo André. Mas por que não tem direito às horas extras? Será que eu não posso controlar a distância do teletrabalhador que está lá na sua casa? Posso. Mas já vamos colocar aí que não tem direito às horas extras. Até porque, em pouco tempo, mais da metade da força de trabalho será teletrabalho. E aí, num único artigo da reforma, nós praticamente acabamos com todas as horas extras, que é o artigo 62.3. Em nome da inovação tecnológica. Sim, mas não é a inovação tecnológica que me permite fazer tantas coisas, inclusive controlar a distância? Mas deixa quieto. E aí vem a Oxfam e divulga que 1% da toda a riqueza do mundo equivale a 50% dos mais pobres. Esse capitalismo que nós vivemos hoje é uma delícia para quem tem dinheiro. O mundo de hoje é muito interessante para quem tem cartão de crédito e conta bancária. Nós temos acesso a carros com alta tecnologia. Nós temos hoje a chamada internet de todas as coisas, onde num único controle remoto eu controlo até a geladeira da minha casa, o ar-condicionado, a garagem, a câmera que está filmando o meu carro. Mas nós estamos percebendo um abismo social e digital no planeta. E é isso que acaba nos remetendo a uma reflexão mais profunda. Veja aquela foto do meio, o entregador bicicleta do Uber Eats. Ele trabalha para uma empresa multinacional que não é seu empregador, entrega pizza e vários sanduíches para várias pessoas que não são seus clientes, e ele anda numa bicicleta que não é a dele, e ele divulga uma marca de uma empresa que não é seu empregador. E contente-se com isso, porque tem muita gente que nem isso tem. O mundo está se tornando mais cruel com os pobres. O mundo está se tornando mais frio com a classe dos excluídos. A Constituição mudou. E hoje a grande discussão que nós temos, mais uma vez, passa por dois pêndulos. Você entende que a Constituição Federal de 88, que é o motivo do nosso livro, ela tem um cariz dirigente, emancipatório, vinculante, programática, ou apenas moralmente reflexiva? Essa é uma discussão que começou com Gomes Canuttilho, professor da Universidade de Coimbra. Em 1996 ele escreveu uma obra clássica que se chama Constituição Dirigente. Em 2001 ele fez o prefácio de uma nova edição e disse: não, a Constituição não pode ser dirigente, ela é moralmente reflexiva. Aí você vai dizer assim, mas qual que é a importância disso? Se você entender que a nossa Constituição é dirigente, você vai colocar os direitos sociais como cláusulas pétreas. Se você entende que o cariz, o perfil da nossa Constituição é moralmente reflexiva, somente o rol do artigo 5º, garantias individuais, constitui cláusulas pétreas. Essa é uma discussão para saber que vertente você está. E aqui tem um outro segundo pêndulo: Estado democrático de direito. A gente às vezes se orgulha disso, mas a discussão hoje está mais refinada e mais sofisticada. Que democracia que eu entendo ou compreendo que está na nossa Carta Constitucional? Alguns vão dizer uma democracia meramente procedimental. Basta apenas uma arena democrática e vale a força da maioria. Sim, mas após a Segunda Guerra Mundial, quando no chamado Tribunal de Nuremberg, quando foram julgar os 24 militares que conduziram o assassinato de milhões de pessoas no nazismo, o que essas pessoas falaram no Tribunal de Nuremberg? Nós estávamos apenas cumprindo a lei. Aí perceberam-se que mais do que uma atmosfera procedimental que vale a força da maioria, nós temos que lutar por
uma democracia substancial. Mais uma vez o tempo. E aqui já, caminhando para o encerramento, eu trago essa notícia aqui que saiu na revista Veja uma semana atrás. Pacto de poder. Na foto, Dias Toffoli, Rodrigo Maia, o presidente Bolsonaro e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Se você for do perfil que entende que a Constituição e a democracia ela é apenas um cariz procedimental, é possível falar de um pacto de poderes. Se você entende que a nossa Constituição ela é substancial, não cabe ao Dias Toffoli participar dessa reunião, porque é dever do judiciário a correção substancial, inclusive do legislativo e do executivo. Pacto pode ser feito entre executivo e legislativo. O judiciário não faz pacto. O judiciário corrige. O judiciário prima pela dignidade da pessoa humana e o judiciário prima pela efetividade dos direitos fundamentais, inclusive atendendo os interesses de uma minoria, inclusive atendendo interesses não daqueles que detêm a maioria, mas das minorias, dos índios, dos homossexuais, dos refugiados, dos estrangeiros, dos excluídos. Que cariz você está? Que lado do pêndulo você está? Eu quero terminar dizendo que hoje nós vivemos o que os constitucionalistas chamam de neoconstitucionalismo, a força dos princípios, onde Roberto Alexis diz que há um mandado de otimização e os princípios têm mais força do que as próprias regras, que tem no centro a dignidade da pessoa humana e a função social da empresa. Dito isso, eu quero terminar dizendo que o advogado também mudou. Nós temos que mudar. Sobral Pinto era contrário aos comunismos, aqueles manifestos comunistas, mas ainda assim defendeu muito o comunista na época da ditadura militar, porque ele entendia que alguém tinha que defender os direitos humanos. E mais tarde, quando ele viu que a coisa foi ficando mais sem controle, com o AI-5, ele passou então a combater e se tornar um ativista ainda mais intenso. E é dele essa expressão: a advocacia não é profissão de covardes. A advocacia, ela não é apenas uma grife e nem apenas uma commodity. Ela é uma grife na medida em que você se torna um destaque pela tua trajetória, a exemplo do nosso homenageado. Hoje você falar no escritório Ribas Santiago é uma grife. E é uma grife porque por anos e anos foi inspiradora, foi ética. Por anos e anos cumpriu a palavra empenhada. Por anos e anos foi leal. A advocacia se torna grife com o tempo e não com uma reforma de 6 dias no teu escritório. Mas a advocacia, ela não pode ser só vista como uma grife ou uma commodity que está mais de 1 milhão. Hoje nós temos 1.200.000 advogados ativos no Brasil. Existem 1.100, 1.200 faculdades de direito no mundo inteiro. Só no Brasil tem 1.400. O Brasil tem mais faculdades de direito do que a soma de todas as faculdades de direito no mundo inteiro. Nós temos mais de 1.200.000 advogados nativos. Para você se tornar grife, é porque você fez por merecer. Mas independente da grife, nós temos um músculo. O advogado é imprescindível na administração da justiça. E isso não é pouco, conforme reza o artigo 133 da Constituição Federal. Eu termino com uma frase do homenageado, Carlos Roberto Ribas Santiago. Gosto muito dessa foto, professor. Não deixemos debilitar o sentimento de que a dignidade do advogado, em seu mais amplo sentido, significa um a priori da profissão. E que Deus nos abençoe.
por fim, passo a palavra ao nosso homenageado, Dr. Carlos Roberto Ribas Santiago. Boa noite a todos. Não é difícil imaginar o quanto me sinto honrado e emocionado a receber esta homenagem, cuja dimensão em mim não tem limites. É também momento de felicidade e gratidão. São tantos e intensos os agradecimentos a expressar que rogo, não leve em conta a sua ordem, pois estão todos guardados com igual intensidade no mesmo lugar de minha razão e de meus sentimentos. A presença da Ordem dos Advogados do Brasil, as palavras proferidas por sua representante, a ilustre advogada Cristina Bortolotto, seu apoio a essa homenagem enche-me de muito orgulho e honra. Sei o que a instituição representa para os advogados e a sociedade em geral. Fui seu conselheiro por alguns anos, aurindo com advogados mais experientes, dentre os quais cito Moacir Correia Filho, os ensinamentos confirmadores do seu significado. E participei de sua administração até a sua vice-presidência, quando aprendi, juntamente com os advogados Ronaldo Albizu Drummond de Carvalho, Aloysio Surgic e Assis Correia, as agruras na condição de uma organização tão complexa e heterogênea. Minha gratidão. Aprendi na atividade da advocacia que impulsionar os magistrados para a atividade e dever do julgar exige estudo, dedicação, responsabilidade, ética, tolerância, respeito e dignidade. Mas também aprendi, de outro lado, que para a arte de julgar, iguais exigências são necessárias, além do equilíbrio e independência, à superação da trágica angústia da dúvida em cada caso concreto examinado. Esta certeza impulsiona-me para o mais intenso respeito e reconhecimento à função jurisdicional. Afinal, ambos, advogados e juízes, somos atores na mesma peça, a justiça. Minha gratidão, pois, à presença do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, representado pela sua presidente, a professora doutora desembargadora Marlene Terezinha Fulverski Sugimatsu, bem assim pela sua brilhante exposição e referências a meu respeito. As palavras da ilustre magistrada Edilaine Caetano, representando a Associação dos Magistrados do Trabalho no Paraná, lança-me a convicção de que a relação juiz-advogado pode ser algo de razão e emoção sem limites. Minha gratidão. Igual consideração e respeito dedico ao Ministério Público do Trabalho da Nona Região, aqui representado pela minha ex-aluna e procuradora, doutora Renê Araújo Machado, cujas palavras me enchem de contentamento e gratidão, até porque parte de minha advocacia peregrina nessa instituição. Sou testemunha constante da paciente, séria e responsável mediação que os procuradores do trabalho neste Estado têm procedido à solução dos mais diversos conflitos de interesses que lhes são apresentados. Meu reconhecimento.
faz-me imensamente feliz e grato a presença da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná. E tocam profundamente as palavras do seu presidente, meu querido amigo advogado Alberto Poli. A associação é parte da minha vida. Fui seu fundador, seu primeiro presidente eleito, e a acompanho desde então, até este momento, como um bem precioso a merecer cuidado. O que, aliás, vem sendo cumprido por todos os seus diversos presidentes até aqui. Sua existência foi fundamental à valorização do advogado trabalhista e hoje, com o apoio da OAB, à preservação de sua independência e de sua dignidade. Agradeço a presença e as palavras do reitor da Unicuritiba, Centro Universitário de Curitiba, professor Arnaldo Ribeiro. Minha participação na então Faculdade de Direito de Curitiba, como professor, acolhido que fui pela família Viana, representa um momento marcante da minha vida profissional. Proporcionou-me alargar minha pesquisa e dedicação ao direito do trabalho, responsável que fui pelo magistério dessa cadeira naquela casa de ensino, o que fiz com todo o desvelo e a mais ampla liberdade de pensamento e crítica, obtendo nela, como culminância, o título de professor emérito. Agradeço pela significativa participação na obra que me homenageia e na brilhante palestra que ouvimos ao advogado, professor e pós-doutor José Afonso da Negrada Neto. Você, Neto, disse-me que se considerava meu irmão de fé, pois eu o considero meu filho de fé. Fui feliz em ter sido seu professor, em tê-lo feito assistente na faculdade. Estou feliz por testemunhar seu brilho como pessoa e profissional. Quanto à fé, sei que aquele que ele fez a sua imagem e semelhança tem se entendido muito bem com você. Muito obrigado. Consideração especial devo ao acolhimento da presente homenagem pela editora Instituto Memória, que, com seus 18 anos de tradição, mais de 5.000 autores publicados em um notável e renomado conselho editorial científico, imprime à obra valor inestimável que me gratifica e honra. Meu agradecimento. Singular honra me assalta pela presença de tão ilustres e reconhecidos profissionais do direito na coordenação e na organização da oportuna e atual obra sobre o tema Constituição de 1988 e Reforma Trabalhista, Interpretações e Análises, e que me homenageia. São eles a professora mestre Regina Maria Bueno Bacelar, a professora doutora Adriana de Fátima Pilatos Ferreira Campagnoli, a professora doutora Silvana Souza Neto Mandaloso, o professor pós-doutor Luiz Eduardo Gunter, o professor pós-doutor Marco Antônio Serra Visatori e a advogada e assessora André Duarte Silva. Permitam-me referir-me ao magistrado, professor e pós-doutor Luiz Eduardo Gunter e à advogada, professor e mestre Regina Bueno Bacelar. Protótipos de bondade, nobreza, integridade, cultura, dedicação e competência. Cabe-me agradecê-los especialmente, mas mais do que tudo admirá-los, com uma única atitude compatível com os meus sentimentos. Não menos enobrecido e distinguido sinto-me pela homenagem de ilustres e renomados profissionais do direito, pós-doutores, doutores, mestres, especialistas e advogados, que, emprestando sua inteligência e arte, foram autores dos artigos que compõem a referida obra, conjunto de exposições que, certamente, servirá de fonte de inspiração aos estudiosos do direito, especialmente do direito do trabalho. Minha gratidão.
Agradeço intensamente a todos os advogados, colegas do escritório, colaboradores, estagiários, por suas significativas presenças ao longo dos meus 40 anos de profissão. Com eles, aprendi e aprendo diante das alegrias, perplexidades, frustrações, ansiedades e expectativas típicas do frenesi diário de um escritório de advocacia. Destaco, por indicar o começo de tudo, o brilhante advogado e professor Hélio Gomes Coelho Júnior, pois juntos, com nossas semelhanças, diferenças e incertezas, construímos uma substancial oficina de advocacia e uma amizade fraternal. Destaco ainda os advogados Oderci José Berga e Adalberto Caramori Petri, que, muito jovens, há mais de 30 anos, chegaram ao escritório e nele, com méritos, tornaram-se profissionais admirados e respeitados, modelos para os mais novos, formando, presentemente, junto com a minha filha Roberta, que muito me orgulha por ter assumido a advocacia com dedicação, profissionalismo e competência, os impulsionadores fundamentais à continuidade da ideia de um escritório com princípios e valores sólidos, fundados na ética, seriedade, responsabilidade e conhecimento. Agradeço mais a todos os colegas advogados, dirigentes sindicais de categorias econômicas e profissionais, sindicalistas em geral, que comigo conviveram no exercício da advocacia, ou ao meu lado, ou do outro lado da trincheira, dos mais diversos lugares, dos mais diversos tribunais, dos mais diversos organismos do Estado, no campo do direito individual ou coletivo do trabalho. Com eles aprendi, evoluí, cresci como profissional, aprimorando meus limites de compreensão e respeito. Destaco o advogado Edésio Franco Passos, sempre em lados opostos e com concepções ideológicas distintas. Aprendi com a Edésio a construir soluções e construímos juntos boas e duradouras soluções, especialmente no campo do direito coletivo do trabalho. Mas construímos também um convívio, jamais um confronto, que resultou em mútuo respeito e minha admiração. Rendo meus agradecimentos aos meus clientes, que me entregaram a orientação e a defesa de seus interesses ao longo do tempo. As noites mal dormidas, os sobressaltos constantes e a hipertensão valeram a pena. Aprendi que o exercício do mandato é ao mesmo tempo um encargo e uma revelação, pois pode elevar ou tornar menor o conceito profissional, expressando a verdade mesma da advocacia. A meus amigos de todo sempre, da juventude, da faculdade, do dia a dia, do futebol, das viagens, dos encontros fortuitos, do cortiço, do jantar das terças, presentes ou distantes e que já me deixaram. Com quem ri, gargalhei, chorei, errei, cometi excessos, superei medos, revelei segredos, experimentei afeto, conversei em silêncio. A gratidão pelo convívio, complemento vital de minha vida profissional. Agradeço ao meu pai, Jefferson Santiago, médico, por ter me ensinado o sentido real da caridade. Paciente, desinteressada, sem vaidade e sem limite. Tornei-me, com seu exemplo, uma pessoa melhor. Agradeço também ao meu sogro, Leonardo Tavares, advogado e magistrado, pelos conselhos que dele colhi em horas muito difíceis, sempre expressados com correção, equilíbrio e bondade, típicos de seu caráter reto e puro. Agradeço aos meus filhos, Alexandre, Cristiano, Rodrigo, Ricardo e Roberto, que me proporcionaram experimentar e viver os sentimentos do amor, da alegria, da dor, da saudade e da esperança. E aos meus netos, Carlos Eduardo e Alexandre, agradeço por proporcionar e defender minha única utopia, de que nós, adultos,
não rejeitemos o que em nós era próprio de criança. Agradeço a esse pedacinho de santidade que comigo vive há exatos 49 anos e 6 meses. Minha esposa Carminche, sem a intensidade do seu amor, de sua compreensão, de sua dedicação, de sua coragem, de sua paciência, de seu perdão, de sua renúncia, de sua bondade, de sua força moral, de sua crença espiritual, certamente eu não teria conseguido vencer os obstáculos que tive. Certamente eu não estaria aqui para esta homenagem. Minha gratidão, meu beijo. Agradeço finalmente a todas as carinhosas manifestações que recebi e a todos que aqui se encontram. Estejam certos que não esquecerei este dia e o significado da homenagem recebida. Após esta noite, nada mais me falta senão cumprir com o meu destino. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos e convidamos para o coquetel. Muito obrigada.